Nós vamos dar início às nossas orações, ao que a gente chama de TECs, a cerimônia de Yom HaShoah. Em primeiro lugar, é bastante relevante e importante dizer que o nosso Lua, nosso calendário religioso, tem datas como Pesach, há pouco tempo celebrado, como Shavuot, que se aproxima, entre tantas outras. Mas a dinâmica do nosso calendário, do nosso Lua, também incorpora datas alegres, Yom Ha'atzmaut se aproximando também, datas bastante tristes, como esse dia do Yom HaShoah. Lembrando, começamos com silêncio. O silêncio da morte, da destruição. Nada pode ser dito diante da barbárie. E, no entanto, tudo tem que ser afirmado. Para que tudo possa ser afirmado diante do silêncio da destruição, resgatamos as palavras milenares do Tehillim, dos Salmos Bíblicos. Acenderemos uma vela para cada um dos 6 milhões de mortos. Em memória aos bebês, crianças, jovens e adolescentes, cujas vidas foram tiradas antes de terem a chance de viver. Em memória às mães que morreram com seus filhos no braço. Em memória a todas as mães e pais que foram cruelmente separados de suas famílias. Em memória aos sábios, mestres, professores, rabinos cujos ensinamentos não foram mais transmitidos. Em memória aos heróis da resistência, tão poucos contra tantos. Em memória aos mártires que deram suas vidas para ajudar seus irmãos, amigos e companheiros contra a besta nazista. Para a primeira vela, Hanka, por favor. Obrigado. Para a segunda, Fortuné, Gil também, acompanhando. E honra a memória, querido Zig, sobrevivente. Terceira, convidando o Bubi, em honra àquela geração de imigrantes que chegou aqui na área, deixando para trás a bestialidade e buscando formar, criar a pujança de uma casa comunitária. Para a quarta vela,
Então, em honra à memória abençoada de Samuel Malamud, sua filha, que com seu honorário foi do Brasil e recebia aqueles que chegavam aqui. Recebia aqueles que chegavam sem conhecer a língua, a cultura, desprovidos de orientação, até que pudessem calorosamente e afetivamente receber essas orientações. O Holocausto deve ser sempre lembrado, estudado, aprendido, para que o conhecimento dos fatos nefastos não fiquem esquecidos. Convidando na valorização do estudo da Shoah, Márcio Suchmann. Olhamos para trás e recordamos daqueles que pereceram, lembramos dos que sobreviveram. E admiramos os esforços de construir uma nova vida neste e em tantos países, e poder apreciar as novas gerações surgindo. E aqui, de modo muito carinhoso e especial, temos Haverim. Eu nunca vou dizer ex-Haverim, porque Haverim, uma vez, sempre Haver, da Hazit do Rio, da Hazit de São Paulo. Então, honrando essa pujança da nova geração da Hazit, é alguém que já foi Haverá da Hazit, mas no coração sempre, sempre, sempre Haverá da Hazit. Obrigado. Quiseram, e o sujeito é amplo e indefinido, porque a complacência foi grande, acabar com Tu Bishvat, o ano novo da árvore, arrancando as raízes da existência e os frutos da vida, mas não conseguiram. Os desertos foram semeados pelo povo de Israel. Quiseram acabar com Purim, extirpando as brincadeiras e o fantasiar-se despretensioso, mas não conseguiram. As crianças continuam fazendo o seu barulho ao escutarem a história da Megilá. Quiseram acabar com Pessach, eliminando a liberdade e o sonho, mas não conseguiram. Continua o povo judeu perseguindo em sua travessia e cantando o som da esperança que jamais se extinguiu. Quiseram acabar com Shavuot, queimando a mensagem da Torá, mas não conseguiram. As letras da Torá continuam a permear nossas vidas, a moldar nossos atos e orientar nossos rumos. Quiseram acabar com Tisha B'Av, a recordação da destruição do templo, mas não conseguiram. Cada sobrevivente transformou seu corpo, inicialmente transformado em pele e osso, e depois revigorado pela tenacidade, reconstruir sua vida num templo que porta a alma judaica. Quiseram acabar com Rosh Hashanah, com seu toque do shofar que clama pelo despertar da consciência. Quiseram acabar com a consciência humana, mas não conseguiram. Ecoa, embora muitas vezes de modo tênue, a voz da consciência. Quiseram acabar com Yom Kippur, o dia do perdão. Tampouco conseguiram. Mesmo sem podermos perdoar o imperdoável, pois a matança do Shoah é imperdoável, jamais transformamos a dor em sede por vingança. Quiseram acabar com Sukkot, a festa das cabanas, tornando o mundo uma frágil moradia para o ser humano, que acredita na dignidade, mas não conseguiram. Continuamos a erguer nossas moradias comunitárias. Quiseram acabar com Simchat Torah, mas não conseguiram. Continuamos no incessante ciclo da leitura da Torá. Quiseram acabar com Hanukkah,
Não conseguiram. A luz ainda é acesa. O milagre da vida continua sendo celebrado. Quiseram acabar com Yom Ha'atzmaut, o clamor da sobrevivência judaica através da soberania do seu Estado. Tampouco conseguiram. O Estado judaico de Israel vibra, floresce, entre desafios difíceis, mas vibra e floresce. Quiseram, inclusive, acabar com o Yom HaShoah, vulgarizando o termo da barbárie do Holocausto, com mentiras e falácias. Tampouco conseguiram. Estamos aqui. Quiseram acabar conosco. Não conseguiram. A data de recordação persegue, para lembrar daqueles que tentaram e não conseguiram. Quiseram acabar com a humanidade. Os justos entre as nações não deixaram. Foram as vozes do mundo que silenciou. Querem acabar com o passado, o negando, não deixaremos. Nos colocamos em pé para a recitação da oração El Maleh Rachamim, através da qual lembramos daqueles que não têm memorial, pereceram como se não tivessem nascidos. מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה, על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים את כל הנשמות של 6 מיליוני יהודים חללי השואה, שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו ושנספו על קידוש השם. לכן בעל רחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, וצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תמנוחתם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. El Maleh Rachamim, o Eterno cheio de compaixão, forneça a perfeita paz de seu abrigo entre os justos e os puros, as almas dos homens, mulheres e crianças da casa de Israel, que foram massacrados e queimados nos guetos e campos de concentração da Shoah. Que suas memórias sejam perpetuadas de geração em geração. Que em sua misericórdia eles possam encontrar a paz negada neste mundo. Que suas almas estejam vinculadas à corrente da vida eterna. E digamos amém. Kadish, Kadish Yatom, somos todos, como povo, comunidade e humanidade, enlutados pelos que pereceram. Itkadal veitkadash shemei rabah. בעלמא דברך אלותי והמליך מלכותי, בחייכון ובמכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקדושה,
Leila min kol birchata veshirata, tushbechata venechmata damiran be'alma ve'imru, Yehei shlam rabba min shmaya, v'chaim tovim aleinu ve'al kol Israel ve'imru, Oseh shalom b'imbrumav, hu yaseh shalom, aleinu ve'al kol Israel ve'imru. Amém. Podemos se sentar, por favor. As luzes voltam, mas vamos lembrar que a chama da vida sempre acesa ficará. Obrigado, Rabino Sérgio. Obrigado, Razanit Carla. Vamos dar sequência à programação da noite. Para marcar esse Yom HaShoah, houve uma sugestão, a qual agradeço muitíssimo, né, de trazermos de forma assim, inédita a projeção de um filme, de um tema que para muitos é um tema novo, né, e um tema especialmente relevante. E nessa trajetória da montagem, né, primeiro agradeço, né, ao Gorodovitz, que nos sugeriu, agradeço o apoio da Ana e de todos que falaram, vamos em frente, e agradeço muitíssimo e queria convidá-los para participar da mesa, Ari Dizendruck e Renato Sacerdote, os produtores do filme. Muito obrigado por terem vindo de São Paulo. Eu vou convidar também eles são meus novos grandes amigos. Eu vou chamar agora um velho grande amigo que vai entrar de Lisboa, Marcos Priest. O Marcos Priest ele é o diretor executivo da comunidade israelita de Lisboa e ele teve um papel fundamental também na criação desse filme. Tá? E então a gente vai passar aqui um ato introdutório rápido e vamos passar logo em seguida a projeção do filme e, na sequência, o debate, ao qual também já convido para participar da mesa, sem dúvida, o meu também velho, grande amigo, meu madrinho eterno, né, Fábio, por favor, historiador. Aí já veio aqui de perto, né? Um prazer enorme tê-lo aqui na nossa sinagoga. Então, vamos lá. Fiquem à vontade, podemos sentar. Bom, boa noite. Primeiro eu queria agradecer ao Vitor e ao Sérgio, em nome da Ari toda, esse convite para a gente estar aqui. É um filme interessante, onde mostra um lado pouco falado, né, de como Portugal ajudou muito os refugiados. No final, nós vamos poder falar um pouco mais no debate. Eu só queria introduzir, agradecer vocês e apresentar o diretor, que é o Ari Dizendruck. Quer falar alguma coisinha? Muito obrigado. Muito obrigado. Espero que vocês gostem do que vão assistir. E é uma honra para a gente estar aqui. Eu preciso só falar uma coisa, por isso que vocês vão ver o Priest agora. A gente só teve condições de fazer esse filme por conta do apoio da CIL. A CIL é a Comunidade Israelita de Lisboa. Tá? E por isso o Marcos está aqui para falar algumas palavrinhas. Marcos, joga aquele teu português, ele parece o Tony Ramos falando. Ele é paulista, mas vamos lá, vamos te escutar. Vamos ver se a gente se escuta. Meu querido, muito boa noite a todos os caros membros da Ari, Haverim, os membros da tua direção e da querida Keilah Judaica do Rio de Janeiro, que eu tanto estimo. Eu queria, antes de me permitirem um segundo, queria manifestar alegria, satisfação. Consegue ouvir bem, não? Estão me ouvindo bem? Bem, ouvimos bem. A satisfação enorme que eu senti quando soube da eleição do meu querido amigo Vitor Goldstein para presidente dessa histórica associação. O Vitor é Haver Tnuá, é pessoa que eu estimo muito, é daqueles que a vida nos presenteia e cuja linda família eu tive o prazer de conhecer e privar aqui de momentos muito agradáveis em Lisboa. A Ari tem seguramente na sua liderança um homem e pessoa de grande caráter,
valores humanistas tão necessários num mundo tão complicado e tantos desafios atualmente. A ti, Vitor, eu queria desejar primeiro e a tua direção, o teu corpo diretivo, uma gestão maravilhosa e agradeço demais a honra e o privilégio de poder participar nesta ocasião de tamanha importância e significado para o vosso Yishuv e para o mundo judaico, que é a celebração de Yom HaShoah ve'Gvurah, e por me estar a dar uma oportunidade de falar sobre um projeto cultural de tamanha relevância e fortemente associado a esse tema e a esta data, sobre a qual vou falar muito rapidamente, porque não quero de todo quebrar a dinâmica do vosso evento. Eu queria contar que esse filme documentário Portugal, Trampolim para a Liberdade, nasce de um contato de Ari Dizendruk, do seu pai Elhanan, ou Elkan Dizendruk, ou simplesmente Dedi, como ainda é lembrado com carinho por muitos, tanto aqui em Portugal como no Brasil, mais precisamente São Paulo, porque somos todos conterrâneos. Foi proposta, assim, a produção de um filme a ser dirigido pelo Ari Dizendruk, um cineasta e fotógrafo de vasta experiência e cuja produção conta com o meu também conterrâneo, que está aí do teu lado, e ativista, Renato Sacerdote, carinhoso e historicamente conhecido no nosso Yishuv paulista como Ganso. Este filme sem fins lucrativos, com caráter de exclusividade, que seria distribuído gratuitamente para as instituições e museus dedicados ao Holocausto, num largo espectro e universo de alcance inicial de cerca de 60 a 70 instituições e museus, e sobretudo nos Estados Unidos da América, Europa, América Latina, e com uma ênfase forte para a divulgação no universo educacional. A direção da CIL não hesitou em aprovar o apoio a esse projeto, primeiramente pelo caráter e conhecida reputação e profissionalismo daqueles que o lideram, obviamente. Obviamente, o próprio tema em si do filme, que descreve tão desafiante passagem dos judeus por Portugal durante a Segunda Guerra Mundial e, por consequência, também a desafiante resposta da comunidade israelita de Lisboa naquele período da sua história, mas eu acho que talvez acima de tudo, pelas molduras, pelos ingredientes da construção do seu enredo, nomeadamente históricas, associadas inevitavelmente à Inquisição, às políticas que envolvem os desafios de uma postura de um país que deveria estar neutral, mas ao mesmo tempo que não se declara antissemita, mas sob forte regime ditatorial. A questão social que multiplica a nossa pequena comunidade com umas exigências incríveis e extraordinárias, para poder atender pessoas em condições emocionais tão difíceis como os refugiados. Eu acho que a própria questão social do povo português, a sua receptividade, a sua forma carinhosa e disposta de compreender e adaptar as diferentes culturas. E, para fechar esses ingredientes, eu diria que talvez o fato de que a trama começa a partir da busca por informações e lembranças da infância de Elkan Dizendruk, que é filho do saudoso rabino da comunidade judaica de Lisboa, Rav Menachem Mendel Dizendruk, Zichrono Livracha, cujo percurso de 23 anos de dedicação, dotado de um caráter carismático que exerceu bastante influência sobre a juventude nas áreas do judaísmo e sionismo, e que ficará certamente marcado na história desta comunidade que, com o apoio de importantes e fundamentais parceiros internacionais, conseguiu salvar esses judeus refugiados. E assim, e muito para fechar, em março de 22 é assinado um acordo para o início desse projeto, bem como o início das entrevistas com os historiadores e as pessoas dos Estados Unidos. O lançamento oficial aconteceu em novembro de 23, aqui no Cinema City, em Lisboa, com a presença de 130 pessoas. Tivemos o privilégio de contar com renomados historiadores e acadêmicos convidados, como Irene Pimentel, grande investigadora do Instituto da História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e o nosso brasileiríssimo Avram Milgram, o Tito, conhecido Tito, doutor em filosofia, historiador e pesquisador do Museu do Holocausto Yad Vashem, uma autoridade em memória dos mártires e heróis do Holocausto. Para fechar, e agradeço novamente, espero que apreciem esse lindo trabalho realizado. Deixo o meu abraço e um cola cavó da equipe organizadora, aí presente, dizer do grande orgulho e satisfação da CIL e da sua direção pelo sucesso das exibições desse documentário, que já, entretanto, tiveram lugar
nomeadamente no 27º Festival de Cinema Judaico, na Hebraica, o 15º Festival, no MIS, respectivamente em agosto e outubro de 24, e mais recentemente, em fevereiro desse ano, no Memorial do Holocausto, no meu querido bairro do Bom Retiro, em São Paulo, na antiga sinagoga dos meus avós paternos, onde cresci. E hoje, aqui na vossa área, em ocasião tão especial, nós cá estaremos para, junto dos nossos amigos e parceiros, podermos levar e dar conhecimento desse lindo trabalho a cada vez mais entidades, associações e instituições judaicas e as não judaicas, tanto em Israel como na diáspora. Eu agradeço demais, mais uma vez, pelo convite e pela oportunidade. Desejo a todos uma excelente noite e uma ótima semana nesses dias que antecedem os 77 anos de existência da nossa querida Medinat Israel. Am Israel Chai. Olha, vamos passar a projeção do filme. Enquanto se preparam para já apertar o play, eu queria agradecer muitíssimo as palavras de Marcos Priest, agradecer a presença aqui, certamente, de mais de 100 pessoas, e registrar aqui a presença do Salomão Seguerra. O senhor Salomão é um dos filhos de um dos protagonistas dessa história. Ele está aqui conosco, tá, Marcos? Ele, enfim, uma família sócia da ARI, que a gente tem a sorte de tê-lo aqui com a gente presente também. Então, por favor, pessoal da técnica, podem colocar o play. Brito, se puder, diminui um pouco a luz e vamos à projeção. Sou fotógrafo e sempre adorei mexer nas fotos da minha família. A minha família, originalmente, ela veio da Galícia, o que hoje em dia é a Ucrânia. Eles passaram alguns anos em Portugal, justamente durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1954, eles se mudaram para o Brasil. Eu sou brasileiro, nasci no Brasil. Somente escutei as histórias sobre a guerra, o Holocausto, histórias da minha família, histórias de outras famílias que tentavam fugir para a América do Norte, para a América do Sul, via Portugal. O meu avô já era rabino em Portugal. O meu pai sempre falou muito do período que eles passaram em Lisboa e de como o povo português ajudou a salvar diversas famílias, não só de judeus, como de intelectuais, artistas e outros perseguidos pelo regime nazista. No período do Holocausto, que vai de 1933 a 1945, Portugal se tornou um centro importante em termos judaicos e certamente em relação aos refugiados judeus. Numa guerra onde morreram 6 milhões de judeus, dentro de um total de quase 50 milhões de civis, o papel que Portugal teve foi muito importante, talvez a única rota de fuga que sobrou na Europa. E essa abertura que Portugal tinha na época é praticamente desconhecida do grande público. Foi pensando nisso que resolvi ir com meu pai até Lisboa, para ele reencontrar antigos conhecidos, pessoas que pudessem nos ajudar a contar como foi esse período tão importante na diáspora judaica. A comunidade portuguesa, pequena como era, foi extremamente receptiva. Acho que, sem desmerecer qualquer pessoa que eu me lembre, as casas estavam abertas para os refugiados que chegavam, eventualmente, sem condições de pagar hotéis ou qualquer outro lugar de alojamento. E essa inserção foi uma inserção totalmente espontânea, livre e de boa vontade. Na verdade, Portugal não era um país de exílio, as pessoas não podiam ficar cá, a não ser algumas que acabaram por ficar, pronto, que arranjaram a maneira de ficar, mas a política governamental naquela época era país de trânsito, era como alguns chamaram uma sala de espera. Conheci ainda imensa gente que tinha recebido refugiados em casa,
que os pais tinham trabalhado na recepção aos refugiados, no apoio. Tinha muita gente entrando e saindo. Pessoas que nós nem sabíamos de onde vinham, nem quem eram, mas vinham tomar banho, vinham comer, vinham descansar, vinham dormir, vinham falar com a minha mãe, vinham pedir conselho. Enfim, era uma verdadeira estação de trem. We crossed the Pyrenees Mountains by foot, on foot. They got us to Spain, to Barcelona, until they were able to put us on a train that took us to Lisbon. And I gather that this is the picture of our arrival to Lisbon. Ali eles levavam uma vida normal e volta e meia vinha o rabino Mendel de Zendruck de Lisboa, se encontravam com eles, lhes davam um apoio moral, certamente passava também o Shabat. Portugal não gastou um tostão com os refugiados aqui. Foram os judeus americanos, nomeadamente, que financiaram. Agora, a nossa comunidade teve um papel muito importante e muitas vezes não se fala nesse papel. O apoio que era preciso dar aos judeus era um apoio solidário das famílias, não eram só das instituições. E então eu vivi esse ambiente de pessoas expulsas das suas terras que procuravam um mundo melhor. Mas por várias razões também históricas, não se sentia o antissemitismo em Portugal e muito menos o antissemitismo racial, tal como ele era sentido na Alemanha nazi. Só para dar um exemplo, um judeu português era primeiro um português. Depois tinha uma religião minoritária num país onde a religião maioritária era o catolicismo. Aquilo que nós vemos hoje aconteceu há 80 anos. As pessoas têm medo do outro, têm medo daqueles que vêm de fora, têm medo de outras culturas, de outras pessoas que eles não conhecem, da instabilidade que podem provocar, da concorrência aos empregos. O que me impressiona é que a história está se repetindo. Talvez sem guerras declaradas, ondas de refugiados estão de novo cruzando o mundo para escapar de ódio e de miséria. E assustador é ver manifestações antissemitas voltarem a acontecer nos dias de hoje. De nada, é muito breve. Eu não sei o que vocês acharam, mas eu acho esse filme de rara sensibilidade, muito, muito bem feito, com muita consistência e precisão na perspectiva historiográfica. E o que é descrito se encaixa precisamente em tudo que eu ouvi de dezenas e dezenas de entrevistas que eu fiz com pessoas que passaram por Portugal, né, nessa época. Gente que estava fugindo do nazismo. Eles próprios tinham se refugiados, né, próprias pessoas. Eu lembro especialmente do Louis Steinfeld, que fez uma descrição muito próxima com que uma das pessoas fez, né? De chegar num lugar e considerar maravilhoso as luzes, as pessoas, não só a comunidade judaica, como a comunidade portuguesa de um modo geral, assim, uma receptividade muito grande. É possível dizer que esse trabalho se incorpora em altíssimo nível com um importante estudo a respeito do tema. Eu estou mais nessa mesa para dar parabéns aos dois que fizeram esse filme. Ficou muito bom, realmente. Então... A gente vai abrir aqui para perguntas que eventualmente tiverem. Se quiserem levantar a mão, quiserem fazer alguma pergunta aos produtores, só levantarem. Tá? Aqui, já temos. Blanc. Opa, boa noite. Parabéns aos produtores, ao evento. Dizem que em Portugal, eu não conheço, nunca fui, tem uma comunidade em Belmonte, né? Qual foi a influência que teve Belmonte dentro desse processo? Se teve?
Não sou um especialista, não era o tema focado específico no filme. Vou falar o que eu conheço de ter visto no passado, em outra visita ao país, a Portugal. Tive, por acaso, um cunhado muito envolvido no reconhecimento dessa Keilah de Belmonte como judaica. E eu sei que logo pós-guerra houve uma situação inusitada, vamos dizer assim, em que alguém veio comprar um minério que era comercializado na região de Belmonte. E o comerciante falou um preço e o interessado falou, não me interessou, está muito caro, por que você não vai procurar os judeus? E ele falou, como assim? E indicou uma família de Belmonte e falou, eles têm um outro valor, eles vão vender de outro jeito. E realmente descobriu-se uma comunidade judaica, não sei se marranos ou como chamar ela, né? E aí foi um senhor, acho que da família Levi, que identificou, e parece que a identificação final foi um Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, e eles olharam um para o outro e falaram, né? Alguma coisa assim. Não era o tema do nosso filme. Eu sei que existe essa comunidade, Belmonte, acho que nesta época ainda era desconhecida, era anônima. Não sei lhe precisar, talvez como historiador, é um assunto muito específico. Não sei se atendeu. Mais alguém? Alguma pergunta mais ali? Hélio Koifman. Vamos lá, Hélio. Olha, temos aqui... Boa noite. Muito parabéns aí pelo documentário, muito bacana, realmente. Na verdade, são duas curiosidades. Uma, Aria, o Rabino Dizendruck, qual o seu parentesco? Você me contou, eu já devo ter esquecido. E segundo, que aparece no documentário uma foto do Lubavitch Rebbe, ainda jovem. Ele passou por Portugal? Então, sim. O Rabino Mendel Dizendruck, Zichrono Livrachá, meu avô paterno, e não por acaso o filme começou a ser feito em 3 de janeiro de 2020, e como vocês se lembram, a gente começa também a pandemia. A gente devia ter talvez 12 entrevistas já feitas, e tivemos que aguardar, estudar mais o tema, foi bom, né? Então, Rabino Mendel Dizendruck, sim, meu avô. E no ano em que a gente soltou o filme, em 24, quando ele se completa, era o Yurtzeit de 50 anos do meu avô, de falecimento do meu avô. Então, de certa forma, se torna até uma homenagem a ele, né? A segunda pergunta... O Rebbe é um dos que sim fogem por Lisboa. Assim como Hannah Arendt e Marc Chagall, o Rebbe ele consegue fugir da Europa por Lisboa. Eu queria contar uma coisa para vocês, de como, da onde veio a ideia de fazer esse documentário. Então, o pai do Ari, o Ded, Sorelkan, ele tinha um PowerPoint, um audiovisual, que ele mostrava para os amigos. Ele mora em Natânia, já há muitos anos, 20 anos já, Ari. E ele mostrava para contar a origem dele, contava um pouco. E aí, eu e o Ari temos uma produtora, vou fazer um jabazinho, que chama Quem Somos. Há muitos anos nós temos essa produtora, que é uma produtora só de documentário. É Quem Somos porque a gente conta histórias das famílias, né? E ele mandava esse PowerPoint para a gente e falava, eu quero melhorar, quero melhorar. E um dia, depois de um mês, a gente olhando aquele PowerPoint e não conseguia melhorar, e não conseguia resolver, nós conversamos e falamos, vamos transformar esse PowerPoint num filme. E foi aí, em 2019, antes da pandemia, que a gente falou, não, nós vamos fazer um filme disso.
E aos poucos começamos, o Ari, numa viagem para Portugal, já gravou e realmente começou o filme em 2020. Tivemos que parar, né? O filme demorou 4 anos, né? Ele ficou pronto começo março, abril do ano passado, faz um ano. Boa noite. Meus parabéns, realmente foi muito interessante. Agora, eu queria saber se vocês não esbarraram em algum momento durante a pesquisa com o chamado trem do Wolfrânio, que é tido como uma das vias de entrada ilegal de judeus em Portugal, patrocinada, inclusive, por um ministro de Salazar. O wolfrânio a gente pode chamar de tungstênio, né? Que foi usado para a indústria bélica alemã, que é aquela cena daqueles mineiros cavando, uma cena que fica meio fora de contexto, não sei se consegue, quem sabe o que é wolfrânio sabe que é um minério e que a gente teve que fazer algumas escolhas na realização do filme, senão seria um seriado. Porque muita coisa aconteceu nesse período em Portugal, muita coisa. E a gente teve que eleger um pouco o filme. Então, a gente se manteve muito nos conhecidos, que eram as amizades do meu pai na época, pessoas com quem ele tinha, enfim, relação na escola, na sinagoga, na comunidade. Então, tivemos que eleger algumas coisas. Eu não conhecia a história do trem do Wolfrânio, não conheço. Talvez quem poderia conhecer um pouco mais dessa questão é a Margarida Ramalho, que está em Vilar Formoso, que é essa estrada de ferro que liga ao resto da Europa, e talvez ali seja o ponto por onde chegava. Não conheço, não conheço. Podem se inscrever para perguntas. Eu tenho uma, vou furar a fila. Joel Seguerra. Temos aqui o senhor Salomão. O papel dele. Então, a família Sequerra é de extrema importância em toda essa situação, porque os 2 irmãos estavam, se não me engano, em Paris, e o senhor Salomão, por favor, é quem deve saber até um pouco mais detalhes da família, mas um estava em Paris e um estava em Lisboa. E eles conseguiam coordenar a passagem e a saída de muitos refugiados, inclusive aquela senhora Nurit, que a gente vê, né, contando sobre ela e as 2 irmãs. Ela, infelizmente, faleceu domingo passado. Enfim. Então, o filme se torna um testemunho de pessoas que estão nos deixando, né? Sem dúvida. Assim, eu vou parafrasear o rabino que fez aqui a nossa prédica do Yom HaShoah. O filme é um pouco como, Deus me livre, que eu não esteja falando nenhuma bobagem, mas a gente passa por um momento de Purim e a gente vai ter de Esther, a gente vai ter a Megilat Esther, a gente passa por Pesach e a gente tem a Haggadah, e a gente passa por Hanukkah e a gente vai ter... Talvez hoje nós passamos por uma história horrorosa de Holocausto, de Shoah, e a gente talvez tenha filmes e livros que nos contem sobre isso. Não sei. Se a gente conseguir manter a nossa lembrança e a nossa história através da mídia que podemos usar hoje em dia, que ela seja uma forma de preservar tudo isso, né? Não sei, um pensamento. Mas, com certeza, os 2 irmãos Sequerras foram fundamentais em toda essa estrutura que foi montada de salvação. Numa pequena comunidade portuguesa, até hoje, muito pequenininha, porque, como vocês ouviram o senhor Carpe falando, né, são 400 anos de Inquisição, que acabam em 1821. É bastante tempo. Tá. Boa noite. Agradecer o documentário maravilhoso. Eu vi que vocês, em algum momento, vocês falaram sobre as pesquisas nas fontes, na Torre do Tombo e tudo mais. Como é que foi a receptividade na própria Torre do Tombo sobre uma pesquisa sobre judeus em Portugal? O sentimento de vocês, se vocês puderem. Posso falar um pouco sobre a história, inclusive, de Torre do Tombo e o Rabino Dizendorf? Le
levar meu pai à Torre do Tombo é uma experiência muito interessante, porque o meu avô foi o primeiro judeu pós-Inquisição a ser autorizado a entrar na Torre do Tombo, mas ele não era autorizado de entrar com lápis e papel. E o meu pai ficava esperando com o almoço do lado de fora. O meu avô saía e, de memória, fazia todas as anotações do que ele tinha visto pela manhã. E o meu pai voltava para ir para casa com ele, com o papel e o lápis de novo, para ele completar toda a memória dele do período da tarde. Eu acho que hoje em dia não tem mais nenhum preconceito, nenhuma barreira. A gente foi muito bem recebido em todos os locais. Outras instituições nos receberam muito bem, nas cidades que são mencionadas como as residências fixas, Vilar Formoso, Figueira da Foz, Caldas da Rainha, Ericeira. Estivemos em instituições, como que eu posso falar isso, públicas, ambientes públicos de história, de memória, que nos forneceram tudo sem nenhum problema, nenhuma barreira, tudo. Nos deram fotos, texto, tudo, filmes, não houve problema. Obrigada. Mais a plateia? Lá, Silvia, vai lá, vizinha. Oi, boa noite, parabéns, sensacional o filme, muito legal, tremenda cobertura histórica também, né, a parte emocional, afetiva, fenomenal. Mas eu fiquei com uma dúvida numa coisa que você comentou. Vocês passaram muito rápido pela questão da Inquisição, né, e essa geração deve ser uma das primeiras gerações, como você falou do seu avô, né, primeira geração pós-Inquisição em Portugal. Como é que é isso? Né? Vocês fizeram realmente uma escolha, porque essa história da Inquisição é muito mais complicada do que caberia num filme. Mas como é que é essa situação da Inquisição e a mudança para essa história? O historiador é Fábio Koifman, vamos lá. Eu não estudo Inquisição, mas o fim dela no século XIX, na verdade, se encerrou um período que era longo, né? Mas não... já era um outro contexto, né? O século XIX já era um outro contexto, né? Como você mesmo disse, né? Em que ano que o seu avô foi para Portugal? Em 30 e pouco. Em 30 e pouco. Meu avô não é português de nascença. Meu pai é português alfacinha, né? Que é um lisboeta. Mas o meu avô vai em 30 e pouquinho. Ele tem uma história, enfim, de judaica, de peregrinação por vários lugares antes de chegar em Lisboa. Agora, foi uma escolha, como eu disse, a pergunta aqui na frente, se não seria um seriado. Esse PowerPoint que o Renato falou, o Ganso, vamos chamar ele na intimidade, vai. O que o Ganso falou, esse PowerPoint que a gente assistiu, que o meu pai usava como uma apresentação dos judeus em Portugal, a gente volta a Zacuto, que é o homem que inventa o sextante, praticamente, para fazer as descobertas das Américas. Dizem que a bordo, e aí de novo vou solicitar o historiador, dizem que a bordo de toda a nau portuguesa tinha que ter alguém letrado em hebraico, porque as marcações celestes e geográficas eram em hebraico. Então, a gente teve que eleger algumas coisas. A Inquisição, com certeza, é um tema extremamente interessante, importante e definitivo, né, na comunidade judaica em Portugal, que não volta a Portugal até 1821, porque está instituída ainda a Inquisição. Então, o que eu vou fazer num país que me persegue? Então, se instalam nos Açores e etc., né, porque fugiram para o Marrocos e para Gibraltar, quando a Inquisição é estabelecida. Silvia, é um complemento. Aquele audiovisual, aquele PowerPoint, a apresentação do DED demorava quase uma hora, demorava o tempo do filme. Por isso que ele deu para a gente, para tentar reduzir. Essa era a ideia original. Lá ele falava desde a Inquisição. E aí nós focamos mesmo, porque Inquisição tem livros, já fizeram filmes, e o que a gente achou mais interessante e pouco falado foi a recepção dos portugueses. Foi
um dado que eu não lembro se foi comentado aí, porque eu misturo muito o que foi a edição final e o que a gente teve de material pesquisado e com entrevistas. Mas Portugal foi o país por onde mais passaram refugiados em toda a guerra. Judeus e não judeus. O país que mais aceitou e deixou escapar, foram para vários lugares, né? Então a gente achou esse é o fato interessante da história. Por isso nós construímos uma história disso. Apesar de eu ser um neto, bisneto, qualquer coisa da Inquisição. Para mim, pessoalmente, me interessava. Meu sobrenome é sacerdote, a família que fugiu da Inquisição de Portugal para a Itália. Eu sou italiano, a família é italiana, mas a história é justamente, provavelmente a gente era Cohen. Então, pessoalmente, me interessaria muito, mas assim, o olhar de documentarista nos fez a pegar esse foco. Posso fazer um comentário? Esse filme foi passado em escolas, não, só dentro da comunidade judaica em Portugal? É uma pena, porque eu acho que é tão importante sair da comunidade, né? Para os portugueses, nesse momento da Europa, né? Não, do mundo, de autoritarismo, de intransigência, é muito importante, e ele é muito afetivo, esse filme. E dá vontade de saber cada história de cada pessoa ali naqueles lugares, nessa trégua, né, de liberdade ali que tiveram. É muito lindo e muito comovente o filme de vocês, parabéns. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Tenho certeza que ele vai... Do filme? Obrigado. A gente, com certeza, muito obrigado. O filme, quando foi apresentado aos nossos patrocinadores, vamos dizer assim, né, quem nos subsidiou a realização e entendeu a ideia do filme, que foi a CIL, a Comunidade Israelita de Lisboa, fez uma sessão especial no Campo Grande, em Cinema City, em Lisboa, e atrás de mim se sentou Esther Mutnik, que é a historiadora que nos faz a entrevista dentro da sinagoga. E quando acabou o filme, ela se virou para mim, eu estava sentado na fileira na frente dela, e falou: Ari, eu quero passar esse filme em todas as escolas de Portugal. E isso está sendo conversado. O filme, na verdade, tem uma linha, né, de trabalho. Então, ele agora está acabando os festivais, estão sendo feitas essas apresentações dentro de comunidade judaica, mas está encerrando uma etapa da vida do filme. A próxima é realmente tentar fazer que o filme chegue a um broadcast internacional, em streaming, ou enfim. Então, isso também é um procedimento burocrático e longo de produção e contatos. E, em seguida, o filme também, como o Marcos Priest falou, está sendo oferecido a 95 instituições relacionadas à Shoah no mundo, está sendo legendado em 6 idiomas, isso faz parte do nosso acordo com a CIL, que o filme vai ser distribuído. E, com certeza, eu acho que a ideia seria ter uma divulgação e uma entrada em colégios, em escolas e etc., porque eu acho que ele tem uma metáfora no final do filme, quando a Margarida Ramalho fala: ontem foram eles e hoje podemos ser nós. Exatamente. Quando a gente fez o teaser de venda do filme, o material de uso, a busca de um patrocinador do filme, a gente já tinha essa sensação do antissemitismo muito presente, era latente. Para nós era latente. Talvez porque a gente tenha, não sei, uma questão ligado à produção cinematográfica, e para a gente isso era latente. Estava na cara que existia um clima muito pesado, sem ter nenhum problema em Israel, sem ter nenhum ataque do Hamas contra Israel e uma reação. Não digo que é certo ou que é errado, simplesmente não tinha nada desse ambiente. E hoje, olha onde nós estamos. Então, com certeza, para começar por Portugal, para que a comunidade portuguesa
a população portuguesa veja como Portugal foi receptivo, né? É um exemplo. É um exemplo. E que o Brasil é um país receptivo é um exemplo, sem dúvida nenhuma. Então, eu concordo. Eu acho que é um passo que a gente vai ter que dar em algum momento, ele vai acontecer, inevitável, faz parte da nossa intenção. Eu queria fazer um comentário sobre o título do filme, que também eu achei muito preciso e muito bom, que é Trampolim. Quer dizer, por que passavam por Portugal? Porque todos os demais portos estavam na Europa continental sob domínio nazista. Então, era a única forma de sair da Europa, ou seria para o Oriente, né? Teve gente que fugiu para a China mesmo, mas ou para a Península Ibérica. Algumas pessoas chegaram a ir até o norte da África, ficaram presas, tem várias histórias diferentes, né? Mas era uma dificuldade muito grande, quer dizer, fora o Sousa Mendes e um outro camarada que conseguiu conceder o visto, essas pessoas tinham que, para entrar em Portugal, tinha que ter necessariamente um visto válido para outro lugar, além, depois de Portugal, né? Uma continuação. E aquelas pessoas que estavam na França, ou fugindo, né, da Tchecoslováquia, todos os lugares, eles tinham uma dificuldade enorme, porque quando conseguiam finalmente um visto para fora, os Estados Unidos, Brasil, o que seja, eles precisavam de um visto de trânsito pela Espanha, e depois um outro visto de trânsito por Portugal. Só que tinha um esquema que acontecia, inclusive, com brasileiros não judeus, que quando eles finalmente conseguiam o visto de trânsito da Espanha, eles iam buscar o de Portugal, só que demorava tanto de Portugal que o da Espanha caducava. Então, eles iam buscar de novo o de Portugal, aí o da Espanha caducava. Tinha um círculo vicioso, inclusive o próprio embaixador cidadão denunciou isso, estavam fazendo como forma de evitar. O que é o registro importante, diferencial do filme, uma coisa que você mencionou também em relação ao Brasil, independente, o pessoal perguntou como é que foi Portugal durante a Segunda Guerra Mundial. No contexto, foi muito melhor do que outros países, sem dúvida nenhuma. Mas mais importante do que isso, que vocês mostram no filme, é que a população, assim como a população brasileira, teve muita empatia, recebeu com afinidade. Isso que é muito importante registrar. Isso que Olha, Willy Oigman. Eu gostaria de fazer 2 comentários. Primeiro, essa historiadora que vocês citam aí, a Esther Mirznuki, como é que é o nome dela? Ela tem... Eu, por acaso, estive em Lisboa, comprei um livro dela, que é fantástico o livro dela. Acho que não sei se o avô dela era um rabino também, entendeu? Mas ela escreve muito bem sobre o judaísmo em Portugal. Até é viva, alguns brasileiros a conhecem. Mas existe um filme no Netflix que é essa história, que não sei se é história de verdade ou não, de uma americana que resolveu investir em Portugal e levar para os Estados Unidos uma intelectualidade judaica. Existe esse filme, e você mostra que o Chagall foi um desses que ela conseguiu levar para os Estados Unidos. E o que é interessante é o seguinte, eu tenho um primo que mora em New Rochelle. New Rochelle fica a 40 minutos de Nova York, e onde tem a casa que os Rockefeller viviam. E nessa região tem uma capela. E nessa capela tem 12 vitrôs do Chagall, que o Chagall pintou em agradecimento que os americanos... ele não cobrou nada, ele só pediu que os vitrôs fossem para a França, porque havia uma tecnologia de fixar a pintura, e essa capela é uma capela pequena, é uma igreja bonita, tem um quadro do Matisse e tem uns 12 vitrôs do Chagall, que ele fez como se fosse um agradecimento a ele ter sido salvo por alguém nos Estados Unidos. Oi. É uma série da Netflix que eu acho que chama Transatlântico. É ficção, mas é baseada nessa história, tá? O filme que você falou. Desculpe. É uma série, isso. Acho que chama Transatlântico. É baseado nessa história, mas é ficção. Tem algumas coisas lá que não... sim, pode mas ser. É aquela história Romanceado, mesmo. Né? Tá lá o romanceado. Que tem o Chagall. É exatamente isso. Eles estavam ali esperando para ir embora. Isso. O que eu sei que efetivamente aconteceu foi o Varian Fry,
um americano foi para a França e selecionou a dedo algumas pessoas, Hannah Arendt, entre outros. Mas o grande problema, quer dizer, é um problema, porque essas pessoas, Stefan Zweig, pessoas de muito relevo, muito ricas, elas conseguiam ser recebidas por qualquer lugar. Todo mundo queria ir para os Estados Unidos, né, a maioria das pessoas. Só que as pessoas comuns, que não eram famosas, não eram ricas, que era uma quantidade enorme de gente, esses não conseguiam vir para os Estados Unidos, não conseguiam ir para lugar nenhum, né? Eu nasci na Alemanha pós-guerra, filha de pais sobreviventes que queriam sair da Europa, queriam fugir. Nós ficamos 9 meses na França tentando algum lugar que nos recebessem. Pelo Joint, nós conseguimos um passaporte que ia para o Paraguai. Paramos no Brasil por acaso, porque tínhamos família na Argentina, porque o destino da gente era ir para a Argentina. Nós chegamos até a fronteira em Uruguaiana e Perón não deixou a gente entrar. E foi assim que nós viemos parar aqui no Rio de Janeiro. Uma família com 4 adultos, 2 casais, com 2 crianças de 2 anos, que fomos acolhidos pela comunidade de Madureira, que tinha um isso muito grande. Vivemos em favela, começamos do nada e renascemos no Brasil. E conseguimos estar aqui até hoje. Só indo no gancho do que ela falou, então, em 40 e... Agora não me lembro o ano, no pós-guerra, muitos judeus passavam pelo Rio de Janeiro, né? O Rio Santos. E numa dessas ocasiões, o meu pai foi na Praça Mauá. E tinham 2 meninas que iam ser captadas, né, como polacas, né? E meu pai pegou essas 2 meninas e levou para casa. Eu tenho essa documentação. Eu tenho o jornal, acho que é, eu tenho o original do jornal. Meu pai saiu na primeira página porque lá em casa iam as pessoas. Eles vieram no campo de concentração de Ostrovsk, na Polônia, não sei de onde. Bom, só para dizer o seguinte, elas foram lá para casa e elas tinham parente em Assunção, por isso que eu estou falando isso. E uma ficou no Brasil, casou com um médico, e que, infelizmente, logo depois ele teve leucemia e morreu. E a outra foi para Assunção e casou com um milionário em Assunção. O cara era tão rico que ele era amigo do Stroessner. Então, a mulher saiu no campo de concentração para ser amiga dos troços, né, Assunção. E a minha irmã está aqui de prova para saber se eu estou mentindo. E essa é a vida. E eles ficaram ricos, tinham casa em Mar del Plata, entendeu? Essa é a vida, essa é a situação que se deram bem, né? Willy, obrigado. Estamos praticamente encaminhando para o fim. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu só queria fazer uma reflexão. Eu estava aqui assistindo o filme e na minha frente estavam aqui as velas, né? E o que me passou pela cabeça foi o seguinte: aqui a gente está fazendo uma lembrança, sem dúvida, às 6 milhões de vítimas, 6 milhões de vítimas, e estamos também aqui lembrando o final feliz, né, de bilhões que também ajudaram para que a gente estivesse aqui. Então, o Yom HaShoah é extremamente relevante, de muita tristeza, mas também alegria e esperança que existe uma humanidade boa, que é essa que a gente acabou de ver aqui com a humanidade dos portugueses. Eu deixo a palavra final a vocês e agradecer a cada um que esteve aqui o domingo aqui com a gente, presencialmente e online. E, enfim, o filme ele não vai ficar online porque ele tem toda a sequência de divulgação, mas certamente assim que possa ficar online a gente coloca no nosso site. Então, palavras finais de hoje, né? De agora. Eu queria agradecer a presença de vocês. Ficamos surpreendidos que as cadeiras lotaram, né? A gente viu, chegou cedo, tinha muita cadeira vazia, mas realmente foi muito legal de bastante gente ter vindo. E próximo filme estamos aí à disposição. Tá bom?
Novamente, parabéns aos dois pelo excelente trabalho. Não, eu tenho que ficar de pé e agradecer a todos que vieram aqui hoje. Obrigado, muito obrigado.